ter que me carregar. Só que eu fiz de coração, cara. Eu queria ter um encontro, eu queria mais de Deus. E a gente tomou a decisão. Hoje à noite nós vamos entregar o jejum e nós vamos orar até Deus falar com a gente. Deus vai falar pra gente qual é o chamado dele para nós. Nós ficamos ali na caminhonete, cara. Dormimos, acordamos de madrugada, frustrado. Deus não tinha falado nada, não sentimos nada. Só que 2 dias depois, isso era no sábado, na segunda-feira, cara, foi um dia muito difícil. E fomos pra faculdade e eu não tava conseguindo concentrar na aula. Eu fazia faculdade de publicidade e propaganda. E eu pensei, eu vou embora mais cedo. E fui embora, era umas 8 horas, deitei, dormi. Acordei com esse amigo meu me ligando. Ô, Juninho, vamos orar, cara? Poxa, cara, eu não tô nem afim de orar, cara. Tô cansado e eu não tenho esse pique que você tem aí não, cara. Só sei que ele falou, tô passando aí, não quero nem saber, cara. Vamos manter esse propósito de orar. E aí nós fomos, paramos a caminhonete num lugar lá deserto e fomos orar. Ele começou a orar e ele falou assim, ó, eu vou aumentar o volume do carro. Se acontecer qualquer coisa, fica em paz. Volume do quê? Do som do carro. Deus já estava falando com ele, cara, que ia ser naquela noite. Resumindo, eu vi ele orando, cara. Por fim ele já estava orando em línguas. Eu pensei, gente, eu não consigo viver essa vida. Eu tenho dificuldade para orar. Eu nem sei ler a Bíblia direito. Mas eu pensei, eu vou me concentrar aqui agora. E eu orei do meu jeito. Quando eu comecei a orar, cara, de repente o Espírito Santo me encheu. E eu comecei a orar em línguas, cara. E foi uma experiência incrível. E senti uma paz, assim, que eu nunca senti tão forte como naquela noite. Eu fiquei maravilhado, cara. E parece que a minha boca anestesiou, assim, sabe? Porque eu não queria parar, cara. Foi uma experiência. O Espírito Santo estava me revestindo ali com a presença dele. Passaram-se 2 dias. Teve um congresso do Diante do Trono, lá em Ribeirão Preto. E me convidaram para ir. Deixei tudo que eu estava fazendo, fui para esse congresso. E novamente, eu não estava querendo orar. E o pessoal que estava no carro comigo, eles falaram, gente, vamos fazer uma oração antes da gente pegar a viagem. Eu não queria orar. Mas quando eu abri a boca para orar, de novo, cara, aí fluiu. O Espírito Santo foi fluindo, eu fui orando em línguas estranhas, né? Cheguei até Ribeirão, fiquei 1 hora orando. Cheguei lá e foi tremendo aquele congresso. Só que eu não sabia que o melhor ainda ia acontecer. Porque 2 dias depois, era 3 dias de congresso, no último dia, a gente se reuniu para orar no apartamento de uma moça. E a doméstica ali daquele apartamento era uma mulher muito de Deus. E ela estava orando ali. Quando a gente chegou, ela já estava orando. E eu pensei, gente, como é que tem gente que é assim, tão voltada para Deus, né, conectada, né? Eu não consigo viver desse jeito. Só que eu me concentrei de ficar prestando atenção nela. Nossa, a mulher parece que já estava no céu, cara. Tava orando assim fervorosamente, já fazia muito tempo. Fomos fazer a pizza, fizemos uma macarronada e essa mulher não parava de orar. Eu pensei, gente, essa mulher vai ser arrebatada. Agora? Não. E parece que ninguém tava prestando atenção. E eu só ficava olhando aquilo. Por fim eu falei, gente, vamos vir pra cá, vamos concentrar, vamos orar também, né? De repente essa mulher, cara, ela tava virada pro lado de dentro do sofá. Ela não tava olhando pra gente. Ah, tá, entendi. Ela falou assim, eis que trago 8 anjos nesse lugar. Na hora, eu comecei a contar. 1, 2, 3... Cara, tinha 8 pessoas na sala. Com ela? Não, sem ela. Sem ela. E aí Deus começou a falar com cada um, cara. E o pessoal chorava. Era um momento tão íntimo com Deus, cara. E tinha que ser somente a gente. Porque a Bíblia diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus, ele não dá pérola aos porcos. É por isso que ele não se manifesta, cara. Às vezes você vai fazer uma vigília de oração, se você chamar muita gente, cara, não flui. É mesmo? Porque grande parte não tá nem aí, entendeu? Eles não estão querendo buscar Deus. Por isso que é melhor menos pessoas mais focadas, comprometidas. Queremos buscar Deus, queremos a presença de Deus, né? E aí, quando veio, Deus foi falando com todo mundo. E aí, quando terminou tudo, eu não queria que Deus fizesse mais nada comigo, cara, porque eu me sentia indigno, não merecedor. E essa mulher falou, meu filho. Ela nem tava olhando pra mim. Eu pensei, não é eu, né? Espero que não seja eu já nem queria mais, cara. Porque eu tava orando em línguas aqueles dias todos. Eu tava tendo uma paz, sabe? Coisas que eu nunca tinha experimentado. E ela falou, meu filho.
Eu pensei, será que é comigo, né, gente? Se for comigo, quem sou eu pra rejeitar? Eu tenho que falar, sim, Senhor, né? E ela falou assim, meu filho, é contigo mesmo. Na hora, testificou aqui no meu coração, cara. Meu coração queimou. Eu pensei, gente, quem sou eu? Eu sou um miserável pecador, eu não mereço nada. E aí ela falou assim, meu filho, eu te tirei das trevas. E grande vai ser a obra que eu vou fazer na sua vida. E a partir de hoje eu te chamo de pastor. E nesse momento um anjo coloca uma coroa na sua cabeça. Como eu disse, aquela experiência que eu vi de um bruxo foi a única experiência assim, que eu vi. E foi coisa do inimigo. Naquele momento, cara, eu vi um anjo na minha frente. Nunca tinha visto nada parecido, tão maravilhoso como aquilo. E eu vi ele aqui, ó, como se estivesse bem próximo do meu rosto. E ele colocou uma coroa na minha cabeça. E Deus falou comigo assim, nessa coroa existem muitas e muitas pedrinhas. Você vai gerar essas almas pra mim, você vai trazê-las pra mim. Eu senti uma presença tão forte, cara. Então foi uma experiência que eu pensava, não posso nem contar pros outros. Tem coisa que é melhor você não relatar. O pessoal não vai entender, vai tirar sarro. Paulo, quando ele foi ao terceiro céu, ele falou, eu não posso contar o que eu vi lá. E eu voltei para minha cidade. Eu não sabia, mas o inimigo, ele ia querer tirar aquela semente que foi plantada no meu coração, de que eu seria pastor um dia. Inclusive, muitas pessoas, né, já falaram isso para mim na internet. Ah, pastor é só um, é Jesus. Só que eu sempre cito, né, o que está lá em Efésios 4, que diz assim, que alguns Deus chamou para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, então, outros para profetas. Então, são chamados ministeriais. E eu nunca busquei isso, nunca quis, nunca imaginei que ia acontecer. Aquele ano seguinte foi o ano mais difícil, porque o inimigo se levantou totalmente. Por fim, eu não consegui pensar em mais nada, eu não conseguia trabalhar, não conseguia estudar, e eu pensava, como vai acontecer, como que vai ser? E eu sei que muita gente está nos ouvindo agora, às vezes tem esse questionamento. Deus já entregou uma palavra, só que a pessoa não tem ideia por onde começar, quando vai acontecer. Só que o próprio Deus se encarrega disso. Porque quando Deus colocou um sonho no coração de José, e Deus falou assim, ó, através de você, seus irmãos, sua família inteira vão se curvar diante de você. E você vai sustentar sua família. Aquilo era um absurdo. Ele era o menor da casa dele. E durante a vida dele inteira, você vê as coisas acontecendo exatamente o oposto. Ele foi vendido como escravo, foi lançado no poço, foi preso injustamente. Só que chegou o dia de Deus colocar ele como governador do Egito. E aí, a família dele, que estava passando necessidade, foi pedir ajuda, foi para o Egito pedir socorro. E quem estava lá? Era ele. E aí ele perdoou os irmãos e Deus fez se cumprir a palavra. Mas esse processo todo durou 13 anos na vida dele. E o que aconteceu? Aquele ano seguinte eu fiquei muito confuso, cara. Eu ia pra faculdade, eu deitava naqueles bancos de cimento. Eu pensava, gente, o que vai ser de mim? Por que isso acontece comigo? Deus fala uma coisa e nada acontece. Resumindo, reprovei na faculdade. Tomei bomba lá, umas 8 matérias. E, inclusive, hoje eu sou formado em publicidade e propaganda, porque a minha esposa, quando eu conheci ela, pegou no meu pé. Ah, é? É. Aí eu voltei e formei. Vai se formar. É. Reprovei na faculdade, eu já não conseguia ir pra aula. Perdão, eu já não conseguia trabalhar direito. Não tinha cabeça pra isso. Eu só pensava, eu preciso fazer a obra, eu tô perdendo tempo. E Deus sempre confirmava comigo, calma que não chegou a hora. Até que um dia minha irmã, ela percebeu que eu tava triste e ela falou, você vai contar isso pro meu pai, pra minha mãe. Você tem um chamado, que eu já tinha contado pra ela. E eu pensei, mas eu não posso contar porque não sei o que pode acontecer, não sei se eles vão aceitar. E um dia chegou e eu contei. E falei tudo isso que eu te contei aqui, como eu conheci Jesus, como Deus me chamou. Contei tudo pra eles. Você tava com quantos anos? Uns 20 anos. 20, 21. Os meus pais ficaram maravilhados, cara. E eles pensaram, Juninho, mas você precisa contar isso nas igrejas. Eu falei, gente, eu já conto isso. O meu testemunho eu conto nas igrejas tudo que eu vou. E meu pai falou assim, mas tá bom, e o que você quer fazer? Eu falei, eu acho que eu queria fazer um seminário, eu acho que eu preciso fazer um seminário. Deus me chamou para ser pastor. Só que eu falei, pai, só que tem o seguinte, eu reprovei na faculdade. E meu pai ficou tão maravilhado, ele falou, Juninho, esquece faculdade, cara. Ah, é? É. Eu vi que o seu negócio é Deus, cara. O seu negócio é um chamado, não tem explicação. Você só fala de Deus, onde você vai, só quer falar de Deus.
vai cumprir o seu chamado, cara. Se você quiser ir pra China, eu vou te bancar. Olha só. Qualquer lugar. Não precisa voltar nem na loja mais, não precisa trabalhar, eu vou te bancar. E foi então que eu fui fazer o seminário em Belo Horizonte e fiquei lá. Só que, como eu te disse, né, eu cheguei lá, eu era o menor, cara. E eu pensava, como é que Deus vai fazer? Não sei por onde começar. Resumindo a história, terminou o seminário, eu tinha um relacionamento lá, comecei a namorar uma moça e eu vim para a cidade dos meus pais, que é Franca, que fica a 1 hora da minha cidade, né, Natal. E me chamaram para ir num acampamento de carnaval. Todo ano a gente faz esse acampamento, né? E Deus tinha novamente frustrado os meus planos. Porque Deus tinha coisas muito maiores. Mas os meus planos, primeiro, tinham que ser frustrados. Porque senão eu não ia conseguir abrir meus olhos para ver o que Deus tinha para mim. Essa moça que morava em Belo Horizonte rompeu o relacionamento comigo. Eu estava frustrado porque eu voltei de Belo Horizonte sem exercer o chamado, sem saber por onde começar. Quando eu cheguei nesse acampamento, ali Deus foi me renovando, sabe? E chegou numa vigília, começamos a vigília, eu dirigi a vigília, falei, gente, vamos estender as mãos, vamos orar. Quando começamos a oração, o moço chegou até mim, e aí Deus falou comigo. E ele falou, meu filho, foi eu que te trouxe daquela cidade, porque eu tenho uma obra para você aqui. E a partir de hoje eu começo a restaurar cada área da sua vida. Aquilo, cara, foi um bálsamo, sabe? Foi um presente de Deus pra mim no meio do deserto que eu tava vivendo, no meio dos questionamentos, né? Será que Deus ainda tá na minha história, né? E aí, eu não sabia, mas a minha esposa já tava ali, cara. Porque eu conheci a Thaís ali no acampamento. Ela, lógico, não tava nem aí pra mim, porque ela tinha terminado um relacionamento, ela não queria se envolver com ninguém. Mas algo me chamou a atenção. Eu pensei, gente, que menina bonita, cara. Que mulher de Deus. Só que ela era muito nova e eu não queria menina nova. Resumindo, terminou aquele acampamento, eu pensei, eu preciso acreditar de novo, cara. Não é porque muitas coisas deram errado na minha vida, não é porque eu tô me sentindo perdido, frustrado, que tem que ser sempre assim. Eu vou dar meu primeiro passo de fé. E aí chamei ela no Facebook. Aliás, era Orkut na época. Mandei mensagem, fui conversando, falando, vamos só fazer uma oração aqui. Olha só! Por fim, cara, eu já tava conversando, demonstrando mais interesse, e ela nem aí. Um amigo meu teve que ir na casa dela, tentar abrir os olhos dela, e realmente, quando ele foi e falou com ela, aí ela começou, pelo menos, a abrir o coração, sabe? Tá. Pensar aí, ó, na possibilidade, tá vendo? Vai aprendendo aí, Lene, vai aprendendo, Lene. Ele tá prestando atenção. Às vezes tem que abrir o coração, entendeu? Exato. Já se frustrou e fechou o coração por algum motivo, né? Só sei que o que aconteceu? Por fim, eu já fiquei amigo de toda a família dela e ela mesma não queria saber de nada. Aí um dia eu conheci a avó dela e ela falou, por que você não vai na minha igreja pregar um dia? E eu falei, vou sim. Era uma igreja muito simplesinha, muito pentecostal. Quando eu comecei a pregar, engraçado que aquela semana inteira eu fiquei pensando, o que eu vou pregar? Não vinha versículo. Eu vim de Gênesis, Apocalipse, não sabia o que eu ia falar. Só sei que eu pensei, o meu testemunho eu sei de cor. Eu vou contar meu testemunho. Quando eu fui começar, parou um homem na minha frente. Era o pastor da igreja, eu não sabia. Esse cara falou assim, ó, abra tua mão. Eu pensei, gente, o que esse cara vai fazer? Abri minha mão, ele falou, abra outra. Ele pegou uma aliança, colocou uma aqui, pegou a outra, que era da esposa, fechou a mão e ele falou assim, olha, eu estava no monte orando e Deus falou que você ia vir aqui na minha igreja. Ele me mostrou quem você era antes de se converter. E ele me falou que você tem um sonho de casar. E ele manda te dizer que em breve você vai estar no altar. Nossa. Cara, foi uma revelação tão forte. E meu coração se alegrou muito mesmo. Enquanto eu contava o testemunho a partir dali, porque ele deu a palavra e saiu, né? Eu ajoelhei umas 3 vezes diante da igreja, não tava nem aí mais pro pessoal. Eu só queria agradecer a Deus, cara. Porque eu pensei, gente, como é que Deus sabe disso, cara? Deus é tremendo, maravilhoso. Quando terminou o culto, esse pastor chegou na avó da minha esposa e ele falou assim, olha, eu não pude contar para aquele jovem ali porque não é hora ainda. Mas Deus me mostrou que ele vai casar com a sua neta. Nossa. Você acredita, cara? Mas quando ele contou aquilo tudo, eu sentia que era ela. A Thaís, a minha esposa, né?
E realmente, cara, Deus já tinha, sabe, programado. Então, muitas coisas eu não entendo. Por que Deus faz de forma tão clara assim para alguns, para outros não?